E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente a citologia barra bioquímica. Citologia, bioquímica e biologia celular e molecular. Essas matérias enquadram o assunto de hoje, que é a enzima, ou as enzimas, como você preferir. Lembrando, pessoal, que nós temos tudo para o ensino superior de citologia, bioquímica, biologia celular e molecular aqui no canal em vídeos. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho em algum lugar aqui da tela. Ao final do vídeo, clica nesse quadradinho, vai estar escrito citologia, vai aparecer tudo aí para você, é de graça, é para te ajudar e, claro, é ensino superior. Hoje nós vamos falar aí, enfocando as enzimas, uma forma resumida e prática, e eu convido você a participar da comunidade, ó. Não podemos esquecer aí, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho aí embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clicou ali, você já está fazendo parte aqui. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos e você não perde nada estando inscrito. Beleza? Então vamos ao que interessa, tá convidado, se inscreve. Enzimas. Logo ao ponto, o que a gente pode falar de enzima? Enzima, basicamente, ela é formada por aminoácidos. As enzimas são formadas por aminoácidos. Aí você fala, poxa, aminoácido é o que forma proteína. Então, a enzima é uma proteína? Podemos dizer que sim. As enzimas podem ser classificadas aí como uma proteína. Claro, porque ela é formada por aminoácidos. Agora, a gente já sabe que a enzima é formada por aminoácido. Mas para que serve a enzima? A enzima, pessoal, ela ajuda a catalisar uma ação. Então você fala, como assim? A enzima, ela vai catalisar, ela vai ajudar para que uma reação aconteça de forma mais rápida. Falando de uma forma bem simples, é aquela que acelera uma reação. Beleza? Então vamos recapitular o que a gente falou até aqui. O que é uma enzima? É uma estrutura formada por aminoácidos. Quais as ações dessa enzima? A principal dela, acelerar reações, deixar uma reação mais rápida. E como que ela faz isso? Reduzindo a energia de ativação. Aí você fala, poxa, tá ficando legal. Aí você me falar de energia de ativação, o que é isso? Eu nem lembro do ensino médio. Calma. Energia de ativação é aquela energia que é necessária ser atingida para que uma reação aconteça. Vou repetir. O que é energia de ativação? É aquela energia necessária para que uma reação aconteça. Se não alcançou aquela energia, não interessa, não vai ter reação, não vai ter nada. Eu tenho que atingir aquela energia para que a reação aconteça. Então, o que a enzima faz? Ela atua nessa energia reduzindo ela. Então, se a energia de ativação está reduzida, é mais fácil de eu alcançar. Na verdade, alcançar aquele limiar para que ocorra a reação. E dessa forma, se eu ajudo a reação a acontecer por diminuir essa energia de ativação, claramente eu vou acelerar, vou fazer com que esse processo aconteça de forma mais rápida. Facilito a formação da reação de uma forma mais acelerada. É isso que a enzima faz. Então, vou repetir porque eu sou chato. O que a enzima faz? Ela diminui a energia de ativação e assim eu vou ter uma reação de uma forma mais rápida, mais facilitada. Beleza? Agora, para que essa nossa enzima faça esse seu papel, ela necessita se encontrar ou se juntar com o seu substrato. Ou seja, é como se fosse uma união de forças e assim esse substrato com a sua enzima possibilitaria a ação. E esse substrato, ele se liga a essa enzima em um local específico, que a gente fala de sítio ativo. Ou seja, o sítio ativo da enzima é onde o substrato vai se encaixar. Antigamente se falava que o modo de encaixe entre substrato e enzima era de chave e fechadura. Ou seja, seria uma coisa rígida. É claro, as nossas enzimas, pessoal, elas têm que ter uma certa especificidade com o seu substrato. Mas não é nada rígido como uma chave e fechadura, onde uma chave ela só
só não é maleável, né? Ela entra ali, só entra se for daquele jeito. Essa é a teoria da chave e fechadura. Aí você falou, não entendi nada. Calma. Nós falamos que a enzima, para ela ter o seu processo de ação, ela se liga a um substrato. Claro, tem que ter afinidade entre enzima e substrato. Mas, antigamente se falava que o processo de ligação entre enzima e substrato era do tipo chave fechadura. O que isso quer dizer? Que o substrato, para se encaixar nessa enzima e acontecer, né, esse processo e a função da enzima, que é acelerar a reação, o substrato, rigidamente, ele tem que ser específico daquela forminha do sítio de ativação daquela enzima. Ou seja, é como se fosse rígido, não tem nada que seja modificado. Hoje não. Hoje já se fala de uma ligação maleável, onde, mesmo que o substrato seja um pouquinho diferente, ele consegue se adaptar para se ligar àquele local, né, do sítio de ativação dessa enzima. Então, cada vez mais se tem deixado, né, de lado essa teoria de chave e fechadura e tem se alinhado a esse tipo de ligação maleável, onde esse substrato se liga a essa enzima, se adequando, né, a essa enzima e a enzima se adequando ao substrato. É isso que é mais aceitável hoje. Lembrando, pessoal, uma coisa que pode ser questão aí da sua prova. Quando se fala nessa enzima, apesar dela estar ali acelerando o processo da reação, porque ela diminui a energia de ativação, ela não participa da reação, ou seja, ela não é consumida. Lembre-se disso. A enzima, apesar de ajudar a acelerar a reação, ela não participa, ela não é consumida. Belezinha? Lembre-se disso. E agora, tem uma estruturazinha importante que a gente tem que saber, que é cofator e coenzima. Aí você fala, o que é isso? Bom, cofator e coenzima são estruturas que vão facilitar a ligação entre enzima e substrato. Vou repetir. Cofator e coenzima são estruturas que ajudam na ligação entre enzima e substrato. Beleza? Aí, o que seria cofator? Cofator pode ser íons. Pode ser íons que auxiliam na ligação entre a enzima e o seu substrato. Beleza? Já a coenzima são vitaminas. As coenzimas são vitaminas que ajudam na ligação entre enzima e substrato. Então lembre-se, pessoal, quando nós falamos de cofator e coenzima, são estruturas que auxiliam nesse processo de união entre a enzima e o seu substrato. E aí eu digo para você, pessoal, que quando nós temos só aquela unidade proteica dessa enzima, nós chamamos de apoenzima. Beleza? Agora, quando nós temos aí todo o conjunto, né, do processo entre essa apoenzima, já ali com, né, o seu cofator, nós chamamos de holoenzima. E claro, pessoal, nós temos em tudo na vida, basicamente, uma classificação. E aqui nas enzimas não é diferente. Nós temos vários tipos de enzimas. Podemos classificar algumas delas, como nós vemos aqui na tela. Nós temos oxirredutases, que vão ter influência aí na transferência de elétrons nas reações. Nós vamos ter aí as hidrolases, que faz hidrólise realmente. Vamos ter aí isomerases, que ajudam, né, a fazer transferência também de grupos. Vamos ter liases, vamos ter as ligases. Então, nós temos aí a classificação dos tipos de enzimas. Essas são as principais que a gente pode destacar. Oxirredutases, ligases, as hidrolases, todas elas, estando em sua ação, vão de certa forma auxiliar, como a gente falou, né, a acelerar esse processo da reação. Aí eu digo para você que existem alguns fatores que auxiliam a ter uma reação, né, uma ação dessa enzima de forma mais acentuada, e outros fatores
fazem com que essa enzima tenha uma ação mais reduzida. Ou seja, alguns fatores incentivam a ação dessa enzima e auxiliam ela. Outras atrapalham, né, a ação da enzima. Isso assim a gente pode falar de uma forma simples. E aí um dos fatores é a temperatura. Existe uma temperatura ideal para que essa enzima atue ali tranquilamente. Se eu aumento muito essa temperatura, eu vou fazer desnaturação dessa enzima e assim ela não consegue ter o seu papel. E claro, se eu tenho uma redução da temperatura também, eu vou acabar atrapalhando, né? Porque de certa forma ela vai perdendo a sua atividade. Então existe uma temperatura ideal para que essa enzima possa atuar ali de forma efetiva. E da mesma forma que eu falo de temperatura, eu posso citar o pH. O pH também tem um pH ideal, por incrível que pareça, tem um pH ideal para cada tipo de enzima. Ou seja, se eu aumento demais o pH, eu posso desnaturar essa enzima. Se eu diminuir demais, também pode acontecer a mesma coisa e assim eu atrapalho o processo da reação. Outro ponto é a concentração de substrato. Eu vou destacar isso agora. Bom, pessoal, o que a gente pode falar dessa concentração de substrato? Primeiro, que, como nós falamos, a enzima se liga ao substrato para fazer o seu papel de acelerar uma reação. Então, se eu tenho enzima disponível, né, ali, né, várias enzimas, e eu aumento a concentração do substrato, esse substrato vai se ligando às enzimas e vai ocorrendo essa reação. Agora, chega um ponto que eu vou saturar, vai ter tanto substrato, né, que falta ali sítio de ligação. Então a enzima já saturou, não tem o que aumentar a velocidade de ação dessa enzima, né? Saturou ali. Então eu vou aumentar a velocidade dessa reação, aumentando a concentração de substrato até um certo ponto, onde, basicamente, eu acabar, né, com o sítio de ligação com enzimas para acelerar essa reação. Então lembre-se disso, quando nós aumentamos a concentração de substrato, nós podemos aumentar a velocidade de uma reação, porque eu vou ter mais substrato para se ligar às enzimas ali, né? Até um ponto que eu vou saturar, né? Vai ter tanto substrato para pouca enzima, né? Pouco sítio de ligação. E assim eu vou saturar. Agora, se eu tiver muita enzima, muito substrato, isso aí vai ter uma reta infinita, né? Acelerando essa reação aí de forma louca. Mas, eu digo para você, aumentou o substrato, concentração desse substrato, eu aumento a velocidade de ação das enzimas. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!